Você me mata se eu pedir. Hein, Cris? Se eu botar o outro, tem problema? Só por causa da altura. Desculpa, hein? Já estou fazendo bagunça. Meninos, vou liberar vocês. No final, o quê? Lá no quarto ponto, aí vocês voltam, a gente arrebenta junto. Um aplauso para o nosso Ministério de Louvor maravilhoso. Lá, eu falo assim, o nosso Ministério de Louvor, porque eu já me sinto pastor na Betânia. Daqui a pouco eu vou ser jubilado. Hã? Dá um sorriso para quem está do seu lado e fala: você está tão lindo, meu irmão, que eu senti no coração de te pagar um lanche. Quem aí testificou quando você ouviu o irmão falar que vai te pagar um lanche? O Espírito Santo testificou no seu coração. Hã? Testificou, não testificou? Hã? Meu Deus. Glória a Deus, gente. Quem aqui a gente já se conhece? Quem aqui a gente nunca se viu na vida? Poxa vida, gente. Onde é que vocês estavam ano passado? Ano retrasado? É quarta vez que eu tô aqui? Quarta vez, gente. Cadê você? É tudo novo, né? Então tá bom. Eu sou o Rafael. Eu pedi para mandarem uma fotinha da minha família lá, porque eu sabia que tinha gente que não me conhecia. Deixa eu mostrar minha família aqui, ó. Minha galerinha lá, minha tropa. Essa é minha esposa, tá lá em São Paulo hoje numa conferência. Minha filhinha Aurora, de 7 anos. Olivia, de 5. E o garotão Judá, de 2 aninhos. Isso é uma bagunça. Você não faz... Minha esposa está trabalhando em Maricá agora, né? Ela dá aula numa escola lá. As crianças têm bolsa. Diga graças a Deus. Porque 3, meu irmão. E aí, elas acordam 5 horas da manhã. Já acorda tocando terror. Meu filho acorda dizendo: língua azul, papai, língua azul. Por quê? Ele sabe que tem que escovar o dente para a língua ficar azul. Então, é terrível o negócio. Quero agradecer o carinho por estarmos mais uma vez aqui. Obrigado, Cris. Obrigado, igreja. Amo vocês. Como o povo daqui fala, Shalom, Betânia. Shalom, Tipe. Vem aí. Está quase chegando. Prepare-se. Daqui a pouco você vai saber. Quase. Eu também não sei o que é, mas eu tô curioso. Quem tem que estar curioso? Quem imagina o que seja? Não tá me enganando, também não me enganou, não. Aquele casarão lá eu conheço de algum lugar, aquela piscina eu também conheço de algum lugar. A gente está nesse terceiro momento de hoje para falar um pouco sobre entrega. E eu quero falar uma coisa difícil de falar. Existe uma condição para a sua entrega valer a pena. Quem quer entregar tudo a Deus? Mas tem uma condição para a sua entrega valer a pena, e sem ela não vale a pena. Sem isso aqui, sua entrega toda terá sido em vão. Eu ouvi uma vez uma pessoa dizendo assim: ser crente é mais vantagem que ser ateu. Olha o argumento dele. Porque se eu, sendo crente, no final da vida eu descobrir que Deus não existe, eu pelo menos vou viver uma vida boa, moral e correta. Mas o ateu, se no final da vida ele descobrir que Deus existe, ele vai para o inferno. Então é mais vantagem ser crente. Fala esse negócio para Paulo, que morreu decapitado por causa do evangelho, e fala para ele: se chegar lá e Deus não existir, tem problema não. Só pode ser porque você nunca abriu mão de nenhuma amizade, porque você não abriu mão de dinheiro, de proposta boa, que alguém falou assim: vamos trabalhar junto comigo, e o Espírito Santo falou: não vai. Quem aqui já abriu mão de coisas prazerosas, até lícitas, coisas, não estou falando de pecado, nem de crime, não. Quem já abriu mão de coisas lícitas por causa da vontade de Deus? Você está de brincadeira. O cara chegar, não, se chegar lá no final e não tiver, né? Não tem Deus, mas pelo menos, o quê? Você lembra daquele Grows Up, Gente Grande, aquele filme do Adam Sandler, que tinha um negão que falava assim: o quê? Fala para quem está do seu lado: o quê? Imagina Estevão, que morreu apedrejado, acordando depois da morte, e alguém dizendo: então, esse negócio de Jesus não é de verdade não, na verdade é Buda. Na verdade é Maomé, que é lá, e infelizmente você vai morrer no mármore, né? Não tem o mármore do inferno? Pensa em Estevão, pensa nos mártires que morreram por amor ao evangelho, se para eles faz sentido esse argumento de que se Deus não existir não tem problema não. Como não tem problema? A gente não tem plano B.
olha com cara de mal para quem está do seu lado e fala assim: a gente não tem plano B. Então hoje eu queria falar da coisa que faz valer a sua entrega a pena. O que é isto que faz a sua entrega valer a pena? O Cristo. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida. Cadê Glorinha, gente? Perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos... 1 Coríntios capítulo 15, versículo 12. Eu queria ver todo mundo anotando a palavra de hoje. Pega seu celular, pega sua canetinha, pega seu papel. O tema da palavra de hoje é único Jesus. Só tem um, como Ele não há ninguém. Só tem um, e por Ele vale a pena a entrega, por Ele vale a pena o sofrimento, por Ele vale a pena o sacrifício. 1 Coríntios 15, 12, o apóstolo Paulo está dizendo assim, vou te esperar mais um pouquinho. Qual é o nome do irmão que está no multimídia? Alguém sabe? João? É João, gente? João, você está frito hoje, porque hoje a pregação é suco de Bíblia. Ele está lá em cima? Então, meu irmão, ele fica dentro da salinha? No meio? Balança a mão aí, João. Levanta aí, João, só para eu te ver rapidinho. Manda um beijo pro pastor. Não, manda um beijo pro pastor, João. Ah, obrigado. Fechou, mano. Arrebentar, irmão. Vamos lá, vamos arrebentar junto. 1 Coríntios 15, 12 diz assim: ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não há ressurreição. 13, se não há ressurreição dos mortos e nem Cristo ressuscitou, 14, e se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação. Eita, Paulo está dizendo, se essa história é conversa fiada, gente, deixa eu fazer uma pergunta, a Betânia crê que Jesus morreu, ressuscitou? Não, é sério mesmo, gente, tem certeza? A Betânia realmente crê nesse negócio que Jesus veio em carne e se manifestou em nosso meio, e sofreu e morreu e ressuscitou mesmo, de verdade? Gente, vocês são meio fundamentalista religioso, né? Vocês creem nesse negócio mesmo? Creio. E Paulo diz que se não é verdade que ele ressuscitou, é vã a nossa pregação. Pior, é vã a nossa... Em outras palavras, é vã a nossa... entrega. Você vai sofrer e entregar tudo por amor a Ele, para chegar no final da vida e descobrir que Jesus era balela, era conversa fiada. O meu Cristo é único, não há outro como Ele. Comigo em Atos capítulo 4, versículo 8. Esse é o texto que a gente vai usar. A gente está vivendo, enquanto você abre, Atos 4, 8. Eu lembro que uma das vezes que eu preguei aqui, eu preguei uma mensagem chamada Se o Céu e o Inferno Existem. Quem lembra? Hoje eu quero pregar sobre a divindade de Jesus, porque é outra coisa que está sendo desmontada na nossa sociedade. Esses dias eu vi um vulgo pastor, que é deputado federal na nossa cidade, no nosso país, ele dando uma entrevista e dizendo assim: nossa, a pregação de Jesus foi tão poderosa e tão maravilhosa, que quando Jesus morreu, os discípulos foram contar por aí que ele tinha ressuscitado. Porque, na verdade, não é que ele ressuscitou em carne, mas que a sua mensagem nunca morreria. Esses dias, uma igreja de São Paulo, uma mulher subiu para pregar, e ela pregando disse assim: porque a volta de Jesus não é a volta de Jesus, é a volta do amor. Esses dias, por favor, não me sigam no Instagram, porque eu arrumo confusão no Instagram. Eu só não sou pior que o Silas Malafaia, mas eu arrumo treta toda hora. E aí tem um cara que eu sigo, que ele se chama de pastor também. Aí esses dias ele estava dizendo: Jesus não andou sobre as águas, não é? Na verdade, ele andou sobre tudo o que deixa o ser humano com medo. O homem tinha medo da água, mas Jesus andou sobre o medo do homem. Esses dias ele falou assim: demônios não existem, manifestações demoníacas não existem, possessões não existem. Aí eu comentei: você está chamando Jesus de lunático? Porque ele conversou com o endemoniado em Gadara, e o demoniado falou: legião. Ficou parecido? Sabe o que ele me respondeu? Na verdade, aquilo era uma crítica social que Jesus estava fazendo à legião de soldados romanos.
Esses dias, vou acabar, vou ler o texto. Outro dizendo assim, não, porque Jesus era um pregador tão subversivo, tão revolucionário, que a elite social daquela época não o suportou e o assassinou. Jesus não precisava ter morrido, ele foi assassinado. Jesus não falou, ninguém toma minha vida, eu a dou. Colocar Jesus na posição de vítima da sociedade, de vítima do Estado, vítima da opressão, vítima disso, vítima daquilo, tira dele o poder de seu sacrifício, pois se ele foi vítima, ele não se entregou a coisa nenhuma. Aliás, eu podia pregar sobre isso também, e dizer para você, que se você continuar se fazendo de vítima, a sua entrega não vale de coisa nenhuma. A não ser que você bata no peito e fala assim, eu estou sendo humilhado, eu estou sofrendo, mas para mim isso não é sofrimento, isso é sacrifício. Posso falar isso rapidinho, antes da gente entrar? A diferença de sofrimento para sacrifício, é que sofrimento é uma dor sem propósito. Você só está sofrendo. Sacrifício é quando você sofre a mesma dor, só que agora, por uma razão. Tanto que ninguém diz, estou me sacrificando. A pessoa diz, estou me sacrificando por você. Ninguém fala, estou me sacrificando. Não, estou me sacrificando por você. Estou me sacrificando por aquilo. Porque sacrifício sempre requer propósito. Olha para quem está do seu lado e fala, pare de se vitimizar. E começa a se entregar. A dor vai ser a mesma. Só que a partir de agora, fala gente, a partir de agora, não vai mais ser sofrimento. Vai ser sacrifício. E para o Senhor, o sacrifício vale a pena, a entrega vale a pena. Vamos aplaudir bem forte aquele que é digno do nosso louvor e da nossa adoração. Atos capítulo 4, versículo 8 diz assim, então Pedro, contexto rápido. Esse é o texto onde Pedro e João estavam entrando na Porta Formosa, encontraram aquele paralítico. E aí disseram, não temos ouro e nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno. Levante e anda. O cara foi curado num sábado, entrou no templo, e o povo, em vez de ficar feliz, ficou chateado, dizendo, quem ousa curar num sábado? E aí Pedro agora é inquirido, é questionado sobre isso. Versículo 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes, estou lendo na NVI, tá João? João, né? Disse-lhes, autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade, em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, 10. Saibam os senhores, eu adoro essa frase, porque é como se Pedro estivesse dizendo, se vocês não me pressionassem, vocês não teriam que me ouvir agora. Se vocês não me perguntassem, inclusive na Epístola Universal de Pedro, ele diz assim, estejam prontos para responder a qualquer um que vos perguntar a razão da vossa fé. Quer dizer que você não precisa ser aquele crente chatíssimo. Chatinho sim, mas chatíssimo não. Que o tempo todo está catucando a religião dos outros. Correto? Correto, gente? Que está o tempo todo dando uma de superior. Porque você não é crente, você serve aí os ídolos. Você é um idólatra. Não. Guarda teu testemunho, guarda a tua fé. Mas por outro lado, faça como Pedro. Se me perguntar, vou falar. Se me perguntar, imagina se alguém chega para você e fala assim, vem cá, esse negócio que você crê que só o seu Deus é o Deus verdadeiro, é verdade mesmo? Porque na nossa geração isso será entendido como intolerância, sim ou não? Quando você disser sim, e ele disser, mas peraí, se o seu Deus é o verdadeiro, o meu Deus é o falso, você quer ter essa conversa? Saibam. Tem NVI, João? Se tiver? Tem não. Eu estou lendo na NVI aqui. Saibam os senhores. Aí é Pedro dizendo, já que vocês perguntaram, agora vocês vão me ouvir. Oh meu Deus. Que posicionamento perigoso de você ter lá na tua escola, lá na tua faculdade. Esses dias um amigo meu, pastor também, na faculdade dele, estava lá sentado. O nome dele é Elvis. Vocês conhecem o Elvis Breves? Né? Ele é amigão meu. E aí, ele estava na faculdade, que ele fazia. E aí o pessoal falando de 1000 assuntos, de repente o professor falou, é igual o negócio de dízimo.
Quem aqui tem um professor que sai do assunto também da matéria, né? Igual o negócio de dízimo. Os crentes ficam dizimando, né, Elvis? Elvis falou assim, como meu nome foi citado, eu posso falar? Porque toda segunda-feira eu vejo todo mundo chegando aqui cheio de maconha, cheio de cocaína e cheio de bebida. Vocês gastam o dinheiro de vocês no que vocês quiserem. Então, enquanto ninguém pagar uma conta minha, vocês não opinam naquilo que eu gasto o meu dinheiro. Como quem diz, não mandei perguntar, perguntou. Hoje, irmãos, eu vou pregar sobre a parte feia do Evangelho. Porque a parte bonita do Evangelho é: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. O chamado é para todos, eu vos aliviarei. Essa é a parte bonita. A parte feia é quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Só existe um caminho. Essa é a parte feia. Essa é a parte que as pessoas... Ué, mas você está dizendo então que se eu não sirvo a Jesus, eu... Quer ter essa conversa? Com calma. Senta aqui que eu te explico. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu filho. Ele enviou o filho dele para morrer no seu lugar. Agora, se você não quer o filho dele, aí é outra história. Deus não obriga ninguém a ir para o céu. Deus não obrigará ninguém. Fala, fica tranquilo. Fala para o seu irmão, fica tranquilo. Deus não vai te obrigar a ir para o céu, não. Ainda no versículo 10, saibam, senhores, e saiba todo o povo de Israel, que foi por meio do nome de Jesus Cristo o Nazareno, a quem vocês crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos. É por causa dele que esse homem está aí curado diante de vocês. 11. Este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou pedra angular. Alguém dá uma glória a Deus. 12. Não há salvação em nenhum outro. Espera aí, gente. Espera aí que isso aqui ficou perigoso. Não há salvação em nenhum outro. Deixa eu fazer uma pesquisa aqui com a Betânia, mas peraí, se o cara for gente boa, não há salvação fora de Cristo. Mas se o cara assim, é um cara bacana, ele nunca traiu a esposa, não há salvação fora de Cristo. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum nome dado aos homens pelo qual convém que sejamos salvos. Alguém glorifica o nosso Salvador, o nosso Senhor. Essa é a parte complicada. Porque quando você tem fé em Cristo, em Jesus, não é só aquela fé, quer ver? Seus amigos, a maioria dos seus amigos, 90% dos seus amigos, se você perguntar, você acredita em Jesus? O que seus amigos vão dizer? Sim, sim. Acredita em Deus? Opa, creio. Minha pergunta, igreja, por favor. A fé que te salva, a fé que te salva, você sabe? Somos salvos pela graça mediante a fé. A fé que te salva é a fé de que Deus existe? Deus existe, estou salvo? Me ajuda. Não. Crer que Deus existe te salva? Não. Crer que Jesus existe te salva? Não. Crer, vai ficando mais difícil, tá? Crer que Jesus é o Filho de Deus te salva? Não. Crer que Jesus foi um grande profeta te salva? Crer, inclusive, que Ele ressuscitou te salva? O que te salva então? Que tipo de fé te salva? Paulo e Silas estavam sendo libertos da prisão, aquele texto onde eles cantaram um cântico e as prisões, o terremoto veio e a prisão abriu. Quando eles foram sair, o carcereiro estava lá. E o carcereiro perguntou, varões, o que faço para ser salvo? Você lembra do texto? Paulo e Silas responderam, crê, nananana, e será salvo tu e a tua casa. Crê? Me ajuda de novo, igreja. Crê? Por que ele não disse crê em Jesus? É porque a palavra Senhor no grego é Kyrios, significa dono. A fé que te salva não é a fé que você creia que talvez Jesus existe. É a fé que declara que Ele é seu dono e eu o obedecerei todos os dias da minha vida. Bota a mão no seu coração, fala, tu és meu dono, Senhor. Fala, eu não tenho outro dono. Fala, eu estou muito bem em não ser dono do meu próprio nariz. Quem está feliz por não ser dono do seu próprio nariz? É isso, é isso. Eu queria que você anotasse, por que Jesus é tão diferente assim, pastor? Por que não há ninguém como Ele? Será que Jesus não foi só um cara bacana, um cara legal, um cara que, puxa, foi um grande pregador? Então anota, por favor, número 1. Ninguém nasceu como Jesus. A profecia de Isaías, João, Isaías 7, versículo 14, diz assim, portanto, o Senhor vos dará um sinal, e eis que a virgem conceberá, e dará luz a um filho, e se chamará Emanuel, que significa
Deus conosco. Isaías viveu 700 anos antes de Cristo. E ele já havia profetizado que nasceria de uma virgem, o Messias. Existem mais de 400 profecias no Antigo Testamento de quem seria o Messias. Jesus cumpriu todas elas em sua vida. Em Lucas capítulo 1, o texto fala da visita do anjo a Maria e diz, versículo 30, capítulo 1, versículo 30, o anjo disse: não tenha medo, Maria, pois você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e seu reino jamais terá fim. Aleluia. O nascimento de Jesus foi como nenhum outro. Jesus cumpriu profecia até na cidade que ele nasceu. O fato de Jesus ter nascido em Belém foi profecia. O fato da estrela ter aparecido no céu para indicar onde nasceria ele foi profecia. O fato dele ter nascido numa estrebaria foi profecia. Cada detalhe da vida de Jesus, por exemplo, no telão para a gente, João, João, você está frito, hein, João? Eu vi que o outro não foi, eu vi que o versículo anterior não foi, tá? Estou de olho. Eu não parei não para você não ficar triste. João. Salmo 22, 1. Salmo 22, versículo 1. Esse é bonito também. É por causa do fundo, João? Não é não, né? Ah, tá, entendi. É porque o Hervezinho só bota Mac no Nord ali, tá vendo? Tô brincando, mano, pelo amor de Deus, tô brincando. Lá na minha igreja também não tem Mac no... Ah lá, lê comigo, por favor. Capítulo 22 de Salmos, versículo 1. Você já ouviu isso aqui em algum lugar? Você acredita que até a frase que Jesus disse na cruz do Calvário, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? É profecia se cumprindo? Veja o versículo 7. Caçoam de mim todos os que me veem, balançam a cabeça e lançam insultos contra mim. É a mesma coisa que aconteceu, Jesus sendo crucificado e todo mundo balançando a cabeça. Salvou a tantos, por que não salva a si mesmo? Desce daí se tu és o Filho de Deus. Versículo 17. Posso contar todos os meus ossos? Essa é uma profecia sobre os ossos de Jesus que não seriam quebrados. Geralmente numa crucificação se quebrava as pernas do crucificado para que ele morresse mais rápido. As pernas de Jesus não foram quebradas. Versículo 18. Dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sortes pelas minhas vestes. Até o fato dos soldados terem rasgado as vestes de Jesus e tirado sorte para ver com quem ficava o manto, era profecia se cumprindo. Por exemplo, enquanto se abre Zacarias capítulo 13, capítulo 11, versículo 13, enquanto se abre, como é que Jesus foi traído, gente? Judas aceitou um suborno de quanto? 30 moedas de prata. Por favor, alguém bom de Bíblia aqui, lembra o que Judas fez com esse dinheiro? Lembra? Alguém lembra, gente? Eu tenho certeza que alguém lembra. Cris, o seu concílio é setembro agora, hein? Essa daqui é difícil, né? Todo mundo esquece dessa aqui. Judas sentiu remorso e tentou devolver o dinheiro, lembra? Ele voltou lá no templo e tentou devolver o dinheiro. Os sacerdotes não aceitaram. Ele foi lá e jogou o dinheiro no chão. Foi embora e se enforcou. Os sacerdotes pegaram o dinheiro, não podendo colocar na oferta, no gasofilácio, porque era preço de sangue inocente. Eles foram lá e compraram um campo que se chamava Campo do Oleiro. Leia, por favor, aí, João, a profecia de Zacarias, capítulo 11, versículo 13. A garota lá. Irmão. Então o Senhor me disse, lance isso, vou ler na NVI de cor aqui, né? Lance isso ao oleiro. O magnífico preço, aqui é ironia, sarcasmo. O magnífico preço, pelo que fui avaliado, tomei então e lancei ao oleiro no templo, na casa do Senhor. Sabe quando que Zacarias viveu?
400 anos antes de Jesus. Isso aqui não é aquelas profecias, eu sinto que tem alguém com dor de cabeça aqui essa noite. Eu sinto que tem alguém que veio para cá cansado. Parece que você passou o dia inteiro numa conferência. Parece que você veio de manhã, de tarde, de noite. Quem aqui está testificando no seu coração? Não, olha isso aqui, gente. Aliás, se fosse uma profecia só sobre Jesus, ele podia fingir. Mas quem cercava Jesus cumpriu profecia sem saber que estava cumprindo. Judas nem sabia desse texto. Quando ele joga as moedas e vai, tudo se cumpriu. A vida de Jesus foi um eterno cumprir de profecias. Por exemplo, das mais de 400 profecias do Antigo Testamento sobre quem seria o Messias, 48 são principais. As mais claras, as mais principais. O pessoal da Universidade de Dallas fez uma estatística dizendo que, calculando a probabilidade de alguém cumprir em sua própria vida as 48 profecias sobre quem seria o Messias. Eles chegaram ao número. A probabilidade é de 1 em 10 elevado a 157. Sabe qual é a probabilidade de um brasileiro ganhar na Mega Sena? 1 em 50 milhões. Fala comigo, eu recebo. Brincando. Você sabe o que é 10 elevado a 157? É 1 seguido de 157 zeros. Tem a imagem desse número aí, João? Esse negócio é forte? Tem certeza? Matemática agora. Se fosse o número 1 aqui, com 3 zeros, é 1000. Mais 3 zeros, 1.000.000. 100 mil seria mais 2. Mais 3 zeros, 1.000.000. Mais 3 zeros, bilhão. Mais 3 zeros, trilhão. Quadrilhão. 5.000.000, que eu também não sei. 6.000.000, 7.000.000. 8.000.000. 9.000.000, 10.000.000, 11.000.000, 12.000.000. Quer que eu continue? Essa é a probabilidade de você cumprir na sua própria vida 48 profecias. Porque a cada vez que você cumpre uma, fica mais improvável de você cumprir a segunda. Na estatística, na probabilidade é assim. Cada vez que você cumpre uma, fica mais improvável de você cumprir a segunda. Mais improvável ainda de, além das duas, você cumprir a terceira. Mais improvável ainda de, além das três, você conseguir cumprir a quarta. Mais improvável ainda de, além das quatro, você conseguir cumprir a quinta. É mais difícil ainda, cada vez mais difícil. E aí, é 48. Essa mesma universidade fez a estatística de como seria se você tivesse que cumprir todas as profecias de Cristo, então. E a analogia que eles criaram foi a seguinte: Dallas fica no Texas, nos Estados Unidos. Então, eles falaram assim: se você cobrir todo o estado do Texas, que é, se eu não me engano, o maior estado americano, todo o estado do Texas, o território, com moedinhas de 10 centavos, uma do lado da outra, sem sobrar espaço para outra, e cobrir o terreno inteirinho do Texas, fizer mais uma camada de moedas, mais uma camada de moedas. Ó, tá ficando dessa altura, né? Mais uma camada, 4 camadas. 5 camadas, já tá dessa altura assim. 10 camadas. 20, 30. E quando a quantidade de camadas dessa pequena torre, da largura do Texas, chegar na Lua, pega uma moeda dessa. Essa é a probabilidade de alguém cumprir em sua própria vida todas as profecias a respeito do Messias no Antigo Testamento. Alguém, por favor, repete comigo: não há ninguém como Jesus. Então, número 1, ninguém nasceu como Jesus. Pastor, interessante sua palavra, bacana. Mas assim, se Jesus é eterno e sempre existiu, por que no Antigo Testamento ele nunca apareceu? Quem aqui já ouviu ou já se fez essa pergunta? Se Jesus é eterno, por que não tem escrito Jesus? Jesus aparece o Antigo Testamento inteiro, só que por analogias, por imagens. Na teologia a gente chama de tipos. São tipos, são imagens de quem Cristo seria. Por exemplo, a videira verdadeira, Jesus disse que ele era a videira verdadeira. Quem é então a árvore da vida? Essa árvore de cujos frutos, se você come, você tem vida eterna, mas se você não come, você tem morte.
é o Cristo. Quer dizer, a árvore da vida no Jardim do Éden era a representação de quem Cristo seria. A Arca de Noé, por exemplo, quem é esse que dentro dele há vida, mas fora dele há condenação? Cristo. A arca representava quem Cristo seria. E é tão interessante esse negócio da Arca de Noé. Vocês me dão um minuto? Curiosidade bíblica. É tão interessante que a Arca de Noé pousa no Monte Ararat 40 dias. O exato número de dias que Jesus ficou na terra depois de ressuscitado. Quando Jesus acaba de se mostrar, ressuscitado por 40 dias, ele sobe aos céus. Alguém sabe quantos dias demorou para o Espírito Santo descer depois que ele subiu? A conta é simples. O Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes. Por que é Pentecostes? 50 dias depois da Páscoa. Então é só você contar do dia que Jesus morreu, 50 dias depois. Ok? Ok? Jesus morre, 3 dias ele ressuscita, 40 dias ele fica aparecendo para os discípulos. Faz a conta, 43. Falta quanto para completar 50? 7 dias. Jesus morre, ressuscita num domingo, sobe aos céus num domingo, e o Espírito Santo também desce num domingo. É engraçado esse negócio dos 7, porque geralmente na Bíblia o Espírito Santo é representado por uma pomba. Amém? Noé, 40 dias a arca parada, ele solta uma pomba. A pomba volta, ele entende que não é para sair. 7 dias depois, 7 dias depois, ele solta a pomba de novo. Quando ela volta com o raminho, Noé entende, agora a gente pode sair da arca. A mesma recomendação que Jesus tinha dado para os discípulos: não saiam de Jerusalém até que desça sobre vós o poder do céu. E vocês serão minhas testemunhas. Aí sim, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Jesus estava lá no Antigo Testamento. Afinal de contas, quem é essa rocha? Quando Moisés fere a rocha no deserto e dela sai água, quem é a nossa pedra angular? Quem é a nossa rocha eterna? Que na cruz, quando foi ferido, dele saiu água. A rocha eterna é Cristo. Eram representações de quem Cristo seria. No telão, João. Provérbios 30, versículo 2. O texto diz: sou o mais tolo dentre os homens, não tenho entendimento de um ser humano. 3, não aprendi a sabedoria, nem tenho conhecimento do santo. Se você está com a sua Bíblia aberta, esse santo aí está com S maiúsculo, que significa que é Deus, o santo. Não é Kadoshim, é o santo. Ah lá, garoto. Não aprendi sabedoria, nem tenho conhecimento do santo. Próximo versículo, versículo 4. Quem subiu aos céus e quem desceu? Quem ajuntou nas mãos os ventos? Quem embrulhou as águas em sua capa? Quem fixou os limites da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome do seu filho? Até Provérbios era profético a respeito do filho que Deus já tinha e sempre teve. Então não tem essa história de, puxa, Jesus, né, passou a existir. Não, Jesus foi um cara legal. Que cara legal o quê? Ninguém nasceu do jeito que Jesus nasceu, cumprindo tanta profecia. Pastor, bacana a sua palavra, mas não me convenci. Então anota, número 2. Ninguém viveu como Jesus. Porque não foi só o nascimento dele que foi incrível, mas a vida dele. Eu já recebi uma pergunta uma vez: pastor, por que Jesus teve que morrer tão tarde? Porque muita gente pergunta: poxa, Jesus morreu cedo, com 33 anos. Mas assim, ele precisava ter vivido 33 anos, gente? Sim ou não? Jesus podia ter nascido e em pouco tempo morrido. 15, 16, 17, 20 anos de idade, morrido. No quesito sacrifício, já seria suficiente. No quesito expiação e propiciação, sangue derramado, já seria suficiente. Por que então que ele faz questão de viver até a vida adulta? Por que ele faz questão de continuar vivendo nessa terra durante tanto tempo? O escritor aos Hebreus, João, capítulo 4, versículo 14, Hebreus 4, 14. Eu tenho que lembrar de te falar antes, para você já ir pam, né? Prometo, vou melhorar isso aí. O escritor aos Hebreus explica por que Jesus viveu aqui na terra durante 33 anos. O texto diz assim: ah lá, garoto. Tendo, pois, a Jesus... Você achou a NVI aí, né? Parece a NVI essa daí, gostei. Não é não? Duvido, hein? Eu que estou lendo na Almeida agora. Vamos junto. Hebreus 4, 14. Tendo, pois, a Jesus, Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou nos céus, conservemos firmes a nossa confissão.
porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. O que o escritor aos Hebreus está dizendo aqui é que toda dor que o ser humano sente, Jesus experimentou. E por isso ele viveu nessa terra. Não há Deus como o nosso Deus, que pode olhar nos seus olhos e dizer: está sentindo a dor? Eu também senti. Foi traído? Eu também fui. Foi abandonado? Eu também fui. Não há Baal, não há Dagon, não há Mamon, não há Asterote, não há Deus como nosso Deus. Não há Deus como nosso Deus. Por Ele vale a pena se entregar, filho. Por Ele vale a pena tudo. Ele sofreu, você já sentiu o sabor da dor? Já sentiu que é ser abandonado, todo mundo te trair? Jesus é o único Deus que pode olhar nos seus olhos e dizer: eu também sei. Buda não pode fazer isso. Os profetas, Maomé, Hare Krishna, não podem fazer isso. Nenhum Deus dessa terra. Isso sem citar os ídolos dessa terra. Não faço isso por respeito às religiões alheias. Mas eu podia citar cada um dos ídolos dessa terra. Cada um dos ídolos dessa terra. Um por um. Nenhum deles se deu ao trabalho de sentir o que a gente sente no dia a dia. De sentir dor, de sentir sono, de sentir abandono, de sentir cansaço, de sentir morte, de sentir traição. Você pode chegar para Jesus com tranquilidade e falar para Ele: Jesus, eu fui traído. E Ele vai te dizer: eu sei o que você está sentindo. Jesus, mas você não está entendendo, Jesus. Estava casado, a menina arrumou um cara e foi embora, me abandonou. Eu sei o que você está sentindo, eu também fui abandonado. Na cruz, meus discípulos não estavam lá, com exceção de João. Eu sei o que é ser abandonado. Me diz um Deus dessa terra, por favor, alguém me ajuda a não ser tão radical no amor que eu sinto por Jesus. Alguém me ajuda a ser mais equilibrado e menos fanático. Alguém me ajuda a ser menos fundamentalista e me mostra pelo menos um ídolo que tenha vivido o que a gente vive, que tenha sofrido o que a gente sofre, que tenha amado, que tenha vivido aqui até o fim, em santidade. Para quando você disser assim: ah, pastor, mas eu não consigo resistir ao pecado não, porque a carne é fraca. A mesma carne que você vive, Jesus viveu, mas Ele não cedeu. Me explica. Ah, pastor, mas se comparar com Jesus é muito difícil. Mas não é isso que é ser cristão? Se comparar com Cristo? Ser um imitador de Cristo? Ninguém viveu como Jesus. O texto é claro, ele diz: não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer. O princípio da empatia é você se colocar no lugar do outro, não é verdade? Quem aqui já sofreu uma injustiça pesada e quando você vê alguém sendo injustiçado, o negócio não desce na tua goela? Sabe por que você tem essa capacidade de sentir uma empatia que os outros não sentem? Porque você já passou por isso. É por isso que Jesus vem em nossa defesa toda vez, porque Ele olha a injustiça que sofremos. E assim, gente, eu preciso pregar também a parte boa e a ruim. A ruim é que nem sempre Ele vai te livrar. Alguns aqui carregam doenças que você não sabe por que carrega. E você já pediu para Deus: Deus, me cura. Alguns aqui tiveram um filho no espectro autista e perguntam a Deus: Deus, por que permitiu que isso acontecesse logo na minha família, Senhor? Alguns aqui perderam um ente querido na pandemia. Deus, por que na minha família? Alguns aqui tiveram traumas na infância, na juventude, na adolescência. Alguns aqui sofreram abuso. Alguns aqui estão dizendo: Deus, quando que o Senhor vai pôr um fim nessas coisas que eu tenho que suportar? E a má notícia, a boa, é que Deus é poderoso para fazer isso cessar ainda hoje. Amém. A má é que talvez Ele não faça. Pastor, está me dizendo que eu vou ter que suportar isso para sempre? Para sempre não. Só nessa vida, filho. Ou você já esqueceu que a gente tem uma vida eterna pela frente? A palavra de Deus diz que... Vem cá, mano. Vou te usar de exemplo. Você já foi usado no outro dia?
Ah, é, né? Que conferência aqui embaixo. O texto diz que naquele dia Ele enxugará de nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais defeito, não haverá mais doença. Eu gosto de pensar que quando Ele estiver secando nossas lágrimas, Ele vai estar dizendo: acabou, filho, acabou. E você vai estar lá dizendo: Senhor, mas eles me humilharam, eles me colocaram de lado, eles... acabou. Senhor, mas eu tive que lutar contra o câncer e eu não fui curado. Eu queria ter sido curado. Acabou. Jesus, mas eu nasci numa família arrebentada. Meu pai e minha mãe, a minha família era o inferno, minha casa era o inferno. Acabou, filho. Acabou, filho. Um dia, toda lágrima, vamos lá, igreja, toda lágrima, todo choro, toda dor, toda angústia terá fim. Porque se Ele viveu, nós também viveremos com Ele. Alguém dá uma glória a Deus aí? Obrigado, mano. Vamos dar um aplauso pro meu amigo aqui. E outro para Jesus. Pastor, que mensagem interessante. Mas não me dê por convencido, pastor. Então anota, número 3. Ninguém amou como Jesus. Vamos lembrar? Número 1. Eu vou embora, prega aí, mano. Número 1. Ninguém nasceu como Jesus. Number 2. Pode falar em português. Ninguém viveu como Jesus. Número 3. Se você não está anotando, ainda dá tempo. Estou no ponto 3 ainda, anota. Ninguém amou como Jesus. João capítulo 15, versículo 13 diz: ninguém tem maior amor. Desculpa, João, eu esqueci que era para falar antes, para você já botar aí. João 15, 13 diz assim: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Em outras palavras, Jesus está dizendo aqui: eu vou morrer por vocês. Eu vou morrer por amor. Você não está entendendo? Ninguém amou como Jesus ama. Ninguém te amou como Ele te ama. Se você sofre com uma carência crônica, eu falo muito sério isso aqui. Às vezes existe uma pessoa que não consegue ficar 3 meses sem ter um relacionamento, termina um namoro e aí alguém até acha que essa pessoa é promíscua. Eu tinha um garoto na minha igreja, e eu não estou fazendo piada, ele tinha namorado umas 4 meninas já. E toda menina nova que chegava na igreja, ele tentava alguma coisa namorar. Só que eu percebia, o rapaz não era promíscuo. Que isso, pastor? Se ele não era promíscuo, era o quê? O cara não tinha família, não tinha pai, não tinha mãe, não tinha ninguém. O sonho dele era ter uma família. Ele tinha uma carência crônica que ele não conseguia ficar sozinho. Seja curado essa noite. Não é piada, seja curado do que as pessoas chamam de dedo podre. Que você sempre escolhe alguém errado por causa da sua carência, por causa da sua necessidade de aprovação, por causa da sua necessidade de elogio. Seja curado hoje com o amor de Jesus. Ninguém te ama como Jesus te ama. O amor de Deus por nós foi tão grande. Uma das minhas histórias prediletas na Bíblia é de um profeta chamado Oséias. Existe uma discussão teológica sobre a história dele. Eu sou do lado realista, que crê que a história dele é totalmente real. Deus chegou para Oséias e disse assim: Oséias, vai na zona de prostituição da cidade e compra uma prostituta para ser sua esposa. Quem é bom de Bíblia? Qual era o nome da esposa de Oséias? Gomer. Ele foi na zona de prostituição e o texto diz que ele perguntou para o cafetão: quanto que essa menina vale? Estou parafraseando, o texto não diz cafetão, obviamente. Quanto que essa menina vale? Estou dando um exemplo: 5.000. Então toma aqui. E levou ela para casa. E falou para ela: apesar de eu ter comprado você, eu não te quero como escrava, te quero como esposa. Gomer se torna esposa de Oséias. Com ela tem, se não me engano, 4 filhos. Eles formam uma família maravilhosa, está tudo indo muito bem. Gomer faz cafezinho da manhã, Oséias no outro dia faz um almoço e tal, uma maravilha. Até que um dia, Oséias acorda de manhã, parafraseando de novo. E ele olha para o lado e Gomer não está na cama. O texto diz exatamente que Oséias procura pelas ruas por sua esposa. Vai por uma rua, por outra rua, não acha, e começa a pedir informação. Alguém viu Gomer? Ah, foi por aquela rua. Eu consigo imaginar o coração de Oséias batendo aflito, porque ele começa a perceber que as indicações estão levando ele para mais perto da zona de prostituição de onde um dia ele havia tirado sua esposa.
E finalmente ele chega na mesma zona de prostituição onde um dia ele tinha comprado sua esposa. O texto diz exatamente que quando Oséias abre a porta, ele encontra sua esposa com um de seus amigos na cama. E quando ele vai buscá-la, o amigo diz: antes, eu paguei por essa noite. E Oséias, pela segunda vez, paga para tirar sua esposa de lá. Só tem um problema. Dessa vez é Gomer que diz: quem disse que eu quero ir embora? Quem disse que eu quero ser sua esposa? A vida que eu quero é essa daqui. E aí Oséias faz uma oração ao Senhor, dizendo: Senhor, eu não estou entendendo. Por que tanta humilhação? Por que tanto... Você me fez me casar com uma moça, e agora que eu estava achando que a vida ia ser maravilhosa, essa mulher me trai com um amigo meu, eu pago de novo e ela não me quer. Deus, olha o sentimento que eu estou sentindo. E Deus responde: está sentindo esse gosto de traição? Está sentindo esse gosto de humilhação e de abandono? É exatamente assim que eu me sinto a respeito de Israel. Quantas vezes eu os comprei, mas eles continuam se prostituindo com os ídolos dessa terra. Oséias, agora que você sente o que eu sinto, finalmente você pode ser profeta e profetizar o que eu falo, porque agora você sente como eu sinto. Repete comigo: ninguém amou como Jesus amou. Fala com uma declaração muito bonita para quem está do seu lado. Fala: ninguém te amou como Jesus amou. João 17, versículo 11, a gente vai ler. Jesus amou os discípulos, Jesus amou Judas, hein? Imagina você saber que uma coisa é você ser enganado. Quem já foi enganado? Quem já caiu num golpe? Já ganhou um tijolo dentro da capa do iPhone. Comprou o carro era uma bomba, era um Fiat Marea. Quem já caiu no golpe aí? Admite aí, deixa eu ver. Ah, gente, pouca gente aqui, que isso? Lá na minha igreja o negócio bomba, meu irmão. Poxa. Mamãe, fui sequestrada. E faz o pix. Né? Caiu no golpe. Caiu no golpe. Uma coisa é você ser enganado. Jesus não foi enganado por Judas. Sabe aquela música que a gente canta, Ousado Amor? Significa Reckless Love, né? O autor original. Reckless é porque a gente não traduziu assim, mas reckless é inconsequente. O autor da música está dizendo: o amor de Jesus era inconsequente, porque foi o amor de Jesus que levou ele até a cruz. É como se alguém dissesse: Jesus, para de amar essa menina. Qual menina? A igreja. Para de amar essa menina, senão você vai acabar morrendo por causa dela. E Jesus: mas eu amo, cara. Mas eu amo. Eu amo. E quando Jesus morre: não te falei? Por causa dessa menina que você morreu. E Jesus: vale a pena. Por ela vale a pena. Para você e para quem está do seu lado aí, ó, valeu a pena Jesus morrer. Ninguém colocou o texto lá para a gente, mano? João, olha lá, 15 versículo. Obrigado, 17, versículo 11. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Essa é a oração que Jesus fez horas antes de morrer. Jesus estava no Getsemane, orando pelos discípulos. Versículo 14, para a gente adiantar, João. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. 18. Assim como tu me enviaste, eu os envio. 19. É por eles que me santifico a mim mesmo. 20. Não rogo apenas por esses, mas por aqueles que serão pela palavra deles, que crerão através da palavra deles. Ou seja, Jesus não estava orando só pelos discípulos, mas estava orando por todos aqueles que creriam em Jesus por causa da palavra dos discípulos. Quem aqui crê em Jesus por causa da palavra dos apóstolos? Jesus estava orando por mim, então. Jesus estava orando pela Betânia. Jesus estava orando por mim. Não tem amor maior do que esse, gente. Eu quero que você se lembre. Ele fez essa oração quando estava prestes a morrer. Ele achou tempo para orar por você. Alguém, por favor, me diz o nome de um Deus. Oh, meu Deus. Me diz o nome de um ídolo dessa terra que tenha este tamanho de amor por você e por mim. Não tem. Pastor, interessante, pastor. Gostei dessa sua palavra. Ninguém nasceu, ninguém viveu, ninguém amou, mas não me dei por convencido. Anota ponto número 4. Ninguém sofreu como Jesus.
Marcos capítulo 15, versículo 16, diz assim: os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, isso é, para o pretório, e reuniram toda a tropa. 17, vestiram-no com um manto de púrpura, depois fizeram uma coroa de espinhos e colocaram nele. Começaram a saudá-lo, dizendo: salve, rei dos judeus. Essa saudação aqui é irônica. Salve, rei dos judeus. Gente, os caras estavam fazendo ironia com o Criador da humanidade. Batiam na cabeça dele com uma vara. Para você que não sabe, não foi só uma coroa de espinhos, mas havia uma vara, uma madeira, um porrete batendo para os espinhos entrarem. Cuspiam nele. Consegue imaginar uma humilhação física que não seja a agressão tão humilhante quanto cuspir na cara? Você é um lixo, você não é nada. Agora, sofrer todo mundo sofre. Só que como Jesus, que ele sofria, mesmo sendo o autor da vida de quem o fazia sofrer. É como se Jesus estivesse sustentando a vida de quem o fazia sofrer. Porque não foi Jesus que criou todos eles? Jesus é o Deus criador, amém, igreja? O verbo, sem ele, nada do que foi feito se fez, ok? Jesus estava lá no jardim. Jesus estava lá em Gênesis, na criação. Então quer dizer que, quem é esse que se ele estalar um dedo, você morre agora? É Jesus. Ou seja, Jesus estava ali, sendo chicoteado, e ele podia dizer: para! E os soldados imediatamente cairiam mortos no chão. Ele ia se levantar flutuando, as feridas iam cicatrizar, e ele diria: incircuncisos, todo mundo morreria. Só que eu não seria salvo e você também não. Então o que ele fez? Ele sustentou a vida de quem o agredia. É como se o coração ofegante dos soldados e o coração deles dizendo: Jesus, você quer que a gente pare para o teu sofrimento parar? Porque nós obedeceremos a sua voz. E Jesus dizendo: não, pode continuar. Pode continuar. Ninguém sofreu como Jesus não, meu irmão. Te digo mais: próxima vez que você apontar seu dedo para o Criador e ficar ofendido com Ele, porque eu já fiquei, você também já ficou ofendido com Deus, e dizer para Ele: Deus, você é injusto, por que me deixas passar por isso? Ele vai mostrar as marcas dele e vai dizer: quer comparar feridas? Quer comparar injustiças? Romanos 8 diz: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, como não nos dará com ele todas as coisas? Eu gosto de pensar por outro lado. Aquele que nem mesmo a seu filho poupou, o que te faz pensar que ele vai poupar você? Ou o que você tem de tão melhor do que Jesus assim, para achar que você vai convencer Deus a te poupar, quando o próprio Cristo, o Pai, não poupou? Deus, mas isso é injusto. Ele vai dizer: eu sei, eu também já senti. Eu também já senti o que você está sentindo. Ninguém sofreu como Jesus não, meu irmão. Pastor, mas eu passei por uma injustiça. Ele também. No versículo 25. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram. Oh, meu Deus. Estava escrito a acusação contra ele: rei dos judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões. Isso também foi profecia. Brincadeira, né? Versículo, para a gente ganhar tempo, 33. Houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. E por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu. Versículo 33, mano. Deus meu, por que me desamparaste? Salmo 22, lembra? Salmo 22 está aqui. Deus meu, por que me desamparaste? Deus desamparou Jesus mesmo, gente? Sim. Se ele estava levando sobre si o preço e o peso de todo o pecado da humanidade, o que Deus faria?
O profeta Isaías tem um texto que é muito forte, que ele diz assim: a Deus agradou moê-lo. Deus não estava chorando quando Jesus estava na cruz. Deus não estava, oh meu filho, não. Pelo contrário, Deus estava derramando sua ira sobre ele e dizendo: servo bom e fiel, servo bom e fiel. Para quem não sabe, era a respeito desse momento que Jesus orava dizendo: afasta de mim esse cálice. Porque não era de prego que Jesus tinha medo, por mais que seja chocante, não era de espinho, não era da morte física que Jesus tinha medo. O que angustiava o coração de Jesus e fez ele suar gotas de sangue foi a angústia de imaginar que pela primeira vez em toda a eternidade ele estaria distante do Pai. Pela primeira vez em toda a eternidade. Posso falar uma coisa, filho? Olha para mim. Jesus pagou o preço da distância do Pai para que você não precisasse ficar distante dele. E eu ouso dizer para todos aqui: se hoje você está longe de Deus, está porque quer, porque Ele já pagou o preço para você se aproximar do Pai. Ele já ficou distante o suficiente. Pastor, eu estou há 20 anos afastado. Ele ficou distante o suficiente para que hoje ainda você possa voltar para os braços do Pai. Ninguém sofreu como Jesus sofreu, meu irmão. Vai comparar cicatriz agora? Mostra para ele. Ah, Jesus, olha, me humilharam. Ele vai mostrar, olha aqui, Tomé. Pastor, muito boa a sua palavra. Eu estou começando a entender, pastor. Mas, pastor, Jesus, eu sou um cara legal. Então anota, por favor, número 5. Ninguém morreu como Jesus. A morte de Jesus não foi qualquer morte. Esses dias um jovem no meu gabinete: pastor, se o preço do pecado é tão pesado, e se a condenação pelo pecado é eterna, pode abaixar um pouquinho, mano, o volume. Primeira vez que tem um pastor aqui que pede para baixar, hein? Hã? E se a condenação... É porque quando eu grito eu dou uma afastadinha para não... Sou bonzinho, não sou, vizinho? Sou bonzinho. Onde eu parei? O menino no gabinete perguntou para mim: pastor, se a condenação pelo pecado é eterna, e se o preço do pecado de toda a humanidade é tão pesado, como que pode ser que um só homem, de uma só vez, e por um curto período de tempo, tenha sofrido, e o sofrimento dele pague por tudo? Não está certo um cara só sofrer pouquinho, né? Pouquinho que ele quis dizer, Jesus morreu, o terceiro dia já ressuscitou. Não está certo, pastor. Ele não entende o tamanho do sacrifício de Jesus. Não só isso, mas ele também não entende quem é esse cara que estava na cruz. Paul Washer, conhece o Paul Washer? Ele diz assim: se você pegar todas as belezas, todos os prazeres, todas as formosuras dessa terra, todas as coisas mais preciosas, todo o ouro, toda a prata, todas as galáxias e todas as estrelas, e colocar numa balança de um lado e Jesus do outro, Jesus pesa mais do que tudo. Não há ninguém como Jesus. A primazia da soberania está sobre ele. É por isso que quando ele morre na cruz do Calvário é diferente de tudo. E pior, gente, quando Jesus morre, o que ele fala na cruz? Pai, quando eu morrer, se vinga em meu lugar e arrebenta todo mundo, porque o que eu estou sofrendo, ninguém merece sofrer. Amém. Foi isso. Pai, perdoa-os. Eles não fazem ideia do que estão fazendo. E ele diz: Senhor, em tuas mãos entrego o meu espírito. Só vale a pena a sua entrega se a entrega dele foi verdadeira. Se no seu coração ainda tinha alguma dúvida de quem é Cristo e do poder que Cristo tem, do poder de sua morte, do poder de sua vida, se você ainda se deixava levar por uma conversinha fiada,
Ai, Jesus era muito bonzinho, Jesus era bacana, Jesus era tão bonzinho que mataram ele. Se você ainda se deixava levar por conversinhas fiadas da internet, por dúvidas bobas e antigas. Ninguém nasceu como Jesus, ninguém viveu como Jesus, ninguém amou como Jesus, ninguém sofreu como Jesus, ninguém morreu como Jesus. Pessoal, a história de Jesus acaba aqui. Acabou a pregação. Ninguém viveu. Ninguém viveu. Ninguém nasceu. Ninguém viveu. Ninguém amou. Ninguém sofreu. Ninguém morreu. E Jesus foi um cara muito bacana, gente, mas morreu. Vamos hoje fazer 1 minuto de silêncio por causa da morte dele. Acabou? 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 Número 1, ninguém nasceu. Número 2, ninguém viveu. Número 3, ninguém amou. Número 4, ninguém sofreu. Número 5, ninguém morreu. Número 6, ninguém. Me ajuda, igreja. Ninguém ressuscitou como Jesus. A tumba está vazia. O sepulcro está vazio. E voltemos ao primeiro texto que lemos em 1 Coríntios. Se ele não ressuscitou, então é vã a nossa fé. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Pastor, como eu faço para ter certeza histórica de que Cristo realmente tenha ressuscitado? O texto diz que ele aparece para mais de 500 testemunhas. Não só isso, a igreja primitiva morreu tendo visto a ressurreição. Eles diziam: eu não nego que Jesus tenha ressuscitado. Porque é mais ou menos assim. Tu pode até inventar uma mentira, mas tu não morre por uma mentira. Tu não deixa sua família morrer por uma mentira. Imagina, desculpa te usar como exemplo, mano. Qual é o seu nome? Tiago. É sua família? É sua filha? De? Quantos anos tem sua filha? 5. Ah, tem um garotão também? Tá emprestado. Qual é o nome da sua filhinha? Ruli? Uli. Tiago e Uli, né? E a sua esposa? Franciane. Tiago, Uli e Franciane. Diferentes os nomes. Imagina, Tiago, que um assaltante vem e fala: cadê o cofre? Aí você fala: que cofre? Porque Tiago tem a cara de rico, né, gente? Que cofre? Cadê o cofre? Fala onde está o cofre. Aí quando acha o cofre: qual é a senha? Eu não sei. E de repente, desculpa usar esse exemplo tão pesado, e de repente a arma vai na cabeça da sua filha. Fala a senha. Meu irmão, pode estar 10 bilhões lá dentro. Tiago vai falar: 465237. Falei a minha. Porta da live aí, mano. Tô brincando, mano, é brincadeira, não precisa cortar, não. A piada foi boa, né? Ninguém morre, ninguém deixa a sua família morrer por uma mentira. Os crentes primitivos, os romanos colocavam a faca, a espada no pescoço. Nega que você viu Jesus ressuscitado. Eu não nego. Vou matar sua família. Pode te matar, porque nós nos encontraremos com ele. Chegaram para Estevão: vamos te matar. Ele disse no meio do sinédrio: eis que vejo os céus abertos e o Cordeiro de Deus em pé à direita do Pai. Que altivez, que coragem para se entregar até a morte. De onde vem essa coragem? Da certeza que Jesus ressuscitou, sim, e que Jesus é o único caminho, sim. Você vai ser perseguido, vai ser humilhado, vai ser deixado para trás, ok. Vai ser abandonado, vai ser traído, ok. Mas eu não nego aquilo que eu creio. Não tem como a história do Novo Testamento, a história de Cristo Jesus, ter sido só conversa fiada. Pelo contrário. Meu Deus do céu. Quem aqui quer sair daqui essa noite amando um pouquinho mais Jesus? Amando um pouquinho mais o sacrifício dele? Amando mais sua morte? Sua ressurreição? Oh, meu Deus. Eu já fecho a minha mensagem hoje. Isaías 53, versículo 1. Quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço forte do Senhor? Lembra? Isaías viveu 700 anos antes de Cristo. Olha a profecia. Ele cresceu como um broto,
uma raiz de terra seca. Não tinha beleza alguma para que o desejássemos. Não havia aparência nem formosura. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Homem de dores, que sabe o que é padecer. Nós o reputávamos como afligido por Deus, mas certamente Ele levou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e por suas pisaduras nós fomos sarados. Ninguém morreu, ninguém ressuscitou como Jesus, meu irmão. Agora, acabou, hein, gente? Jesus ressuscitou, foi embora, e agora a gente vai se virar, hein? Agora a gente tem que ficar aqui, ó, e sofrer nessa terra para sempre. Por favor, está faltando algum ponto na minha pregação? Jesus morreu, ressuscitou, subiu ao céu. João 14. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: pois eu vou, mas eu volto, e vos levarei para mim mesmo, para que onde quer que eu esteja, estejais vós também. Eu queria a ajuda da igreja, por favor, de mãos levantadas. Ninguém nasceu como Jesus, ninguém viveu como Jesus, ninguém amou como Jesus, ninguém sofreu como Jesus, ninguém morreu como Jesus, ninguém ressuscitou como Jesus. Mas por favor, o último ponto dessa palavra comigo: ninguém voltará como Jesus. Não existe Deus nessa terra, ídolo nessa terra, que haja prometido: eu voltarei, e vos levarei para mim mesmo, para que onde quer que eu esteja, estejais vós também. Ele vai voltar, igreja. Ele vai voltar. E a palavra diz que naquele dia Ele separará os bodes das ovelhas. Quem vai estar do lado das ovelhas, por favor? Enquanto eu termino essa pregação, fica de pé no seu lugar. Quem vai estar do lado das ovelhas? E o texto diz que ao separar bodes de ovelhas, para os bodes Ele vai dizer: aparta-se de mim, porquanto não vos conheço. O texto diz que muitos dirão: mas em teu nome nós expulsamos demônios, profetizamos. Não vos conheço. Mas aos seus Ele dirá: vinde, benditos de meu Pai, recebei a herança que vos preparei. Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Não há ninguém como o nosso Deus. Levanta as suas duas mãos. Levantar as mãos significa rendição. Quando a gente levanta as mãos, a gente está dizendo: eu não quero briga. Quando vem alguém que é mais forte que você fala: não, eu não quero briga. Você está de mãos levantadas, se entregando, dizendo para Ele: Senhor, eu não quero brigar, Jesus. Pelo contrário, eu quero me render, eu quero me entregar. Eis-me aqui, Senhor. Eu quero viver uma vida coerente com o teu sacrifício na cruz do Calvário. Ninguém nasceu como tu, ninguém viveu como tu, ninguém amou como tu, ninguém sofreu como tu, ninguém morreu como tu, ninguém ressuscitou como tu, e ninguém voltará como tu. E eu quero estar pronto para o dia que o Senhor voltar. Seja para mim ou para a igreja, um dia o Senhor vai voltar. Eu aguardo tua vinda, Senhor. Eu aguardo tua vida, Senhor. Sabe qual é a única razão? Eu fecho minha mensagem aqui, olha para mim. Sabe qual é a única razão para você ter medo da volta de Jesus? E de você nem gostar do assunto? É quando a gente tem pendências a serem resolvidas. Já deveu dinheiro a alguém? E a pessoa passou de um lado, você quis atravessar a rua? Já ficou com uma chateação com alguém? Você, quero falar com fulano não. Fulano sentou de um lado, você senta do outro. É assim que você age em relação ao assunto da volta de Cristo. Por quê? Você tem pendências. Se a gente perguntasse: quem aqui quer que Jesus volte logo? Maranata! Hey! E eu faria uma segunda pergunta: você quer mesmo que Jesus volte agora? Porque no momento em que Ele voltar, seja para todo mundo ou seja só para você na sua morte, no momento em que Ele voltar, você encarará o juízo. Vamos fazer um teste? Faz assim com suas mãos. Levanta um pouquinho e fala comigo: Jesus, essa aqui
é a vida que você me deu. Olha o que eu estou fazendo com ela. Fala de novo. Olha, Deus, o que eu estou fazendo com a vida que você me deu. Olha, Jesus, o que eu estou fazendo com a vida, pode falar, com a vida pela qual você pagou preço de sangue. Olha, Jesus, o que eu estou fazendo. Deixa eu fazer uma pergunta. Você sentiu orgulho ou vergonha de fazer essa oração? Olha o que eu estou fazendo com a vida que você me deu, Jesus. Olha o que eu estou fazendo com a vida que você me deu, Jesus. Olha o que eu estou fazendo com o teu sacrifício, Jesus. Olha o que eu estou fazendo com o teu sangue, Jesus. Olha o que eu estou fazendo com os meus dias, Senhor. Eu não quero saber se você é cristão ou não. Você é crente, pode ser crente. Mas se você sentiu vergonha nessa oração, eu queria que você dobrasse seu joelho aqui na frente comigo, por favor. Sai do seu lugar, pode ser lá na galeria, pode ser aqui na frente. Faz isso agora, eu não vou nem insistir. Pastor, eu, na hora que falou assim, olha o que eu estou fazendo com a vida que o Senhor me deu, nem desceu aqui direito, pastor. Sai do seu lugar, dobra seus joelhos aqui na frente. Vem cá, filho. Vem cá, filha. Não estou nem fazendo apelo de salvação agora, não. Sou crente, pastor, estou com a camisa do Congresso. Mas eu não estou vivendo condizente, não. Eu estou aquém. Pode cantar, pessoal. Eu estou aqui sozinho, não tem problema não. Se mais alguém quer fazer essa oração junto comigo, você vai sair do seu lugar. Vem cá, filho. Digno é o Cordeiro de receber a glória, força, honra, todo o poder. Digno é o Cordeiro de receber a glória, força, honra, todo o poder. Anjos e querubins estão no seu trono, e uma nuvem de glória, e uma nuvem de glória. Anjos e querubins, diga. Anjos e querubins estão no teu trono, e uma nuvem de glória, e uma nuvem de glória. Tu és santo, tu és santo. Santo, 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 tu és santo. Viver, Jesus, eu quero viver uma vida condizente com o teu sacrifício na cruz do Calvário. Jesus, a minha entrega só vai valer a pena quando eu entender a tua entrega, quando eu entender o teu amor e tua graça e misericórdia. Espírito Santo, eu quero pedir que o Senhor renove os seus filhos que estão aqui. Eles estão dizendo: Senhor, eu quero viver uma vida que seja coerente com o teu sacrifício. Mas alguém precisa se juntar a nós, faz isso agora. Pede licença para quem estiver do seu lado. Pastor, estou na galeria. Pede licença, dá seu jeito. Pastor, mas eu sou um líder na igreja. Eu também sou. Eu sou pastor, filho. Eu sou o primeiro a fazer essa oração. Eu quero viver uma vida condizente, pastor. Eu quero viver uma vida coerente com o sacrifício de Cristo. Eu quero poder dizer: olha, Jesus, o que eu estou fazendo com a vida que você me deu. Eu quero poder dizer: olha, Jesus,
Pode ficar orgulhoso de mim, Jesus. Corre para cá, filho, tem mais espaço. Sou eu, pastor. Sou eu, pastor. Eu reconheço que a vida que eu tenho levado não está coerente, não, com o sacrifício de Cristo Jesus. Eu preciso me entregar um pouco mais. Eu preciso me render um pouco mais. Eu preciso me render um pouco mais. Eu preciso me entregar um pouco mais. Pode vir, filho. Pode vir, filha. Tu és santo. Diga santo. Santo, santo, santo. Tu és santo. Tu és santo. Tu és santo, Deus. Tu és santo. Santo, santo, santo. Tu és santo. Oh, tu és santo. Aquele que venceu a morte. Santo, santo, santo. Aquele que ressuscitou. Santo, santo, santo. Aquele que é o Senhor. Aleluia. Santo, santo, santo. Leão da tribo de Judá. Santo, santo, santo. Raiz de Davi. Santo, santo, santo. Estrela da manhã. Santo, santo, santo. O cavaleiro do cavalo. Santo, santo, santo. Seus olhos como chama de fogo. Santo, santo, santo. Na sua boca uma espada afiada. Santo, santo, santo. Que está vestido com manto de sangue. Em sua coxa está escrito: Rei dos reis, Senhor dos senhores. Rei dos reis, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Esse é o nosso Deus, Rei dos reis. Tu és santo. Santo, santo, santo. Tu és santo. Oh, tu és santo. Não há ninguém como Jesus. Ninguém. Ninguém. Todo sacrifício, toda entrega é pouco. É pouco. É pouco. É pouco. É pouco. Por Ele vale a pena. Por Ele vale a pena, meu irmão. Mas você está sofrendo muito. Por Ele vale a pena. Ah, mas você está passando por cada perrengue. Por Ele vale a pena. Ah, mas parece que você está correndo atrás do vento. Por Ele vale a pena. Parece que você está dando murro em ponta de faca, lutando pelo seu casamento sozinho. Por Ele vale a pena. Até quando você vai ficar correndo atrás dos seus filhos? Por Ele vale a pena. Até quando você vai ficar com esse negócio aí para cima e para baixo de crente, crente, crente? Por Ele vale a pena. Por Ele vale a pena. Por Ele vale a pena. Por Ele vale a pena.
sei que você já cantou essa música 10 vezes hoje, mas eu queria cantar de novo. É ele. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas, e cada vez mais diminuindo, porque importa que ele cresça, e nele o meu prazer está. Não sou digno de desatar as suas sandálias. Nele a minha vida está. Eu caminho com a certeza de que fazer uma oração aqui. Eu preciso devolver o microfone. Meu horário acabou. Olha para mim, do lugar que você está, do lugar que você está. Eu preciso fazer uma oração muito importante aqui. Eu quero orar por você, seja aí na galeria, seja aqui, ou seja aqui na frente. Que você hoje está percebendo que Jesus está te chamando para um compromisso que você não estava tendo. Esse sim é um apelo de salvação. Alguém aqui que estava caminhando longe dos caminhos do Senhor, estava afastado. Ou alguém que frequenta aqui a igreja, ou alguma igreja, mas nunca tomou uma decisão pública por ele. Hoje eu não preguei uma mensagem sobre a sua vitória,
Poderia, muito bom. Eu não preguei uma mensagem sobre as coisas que Deus quer fazer na sua vida, os planos de... Não. Eu preguei uma mensagem sobre o Cristo. Então hoje eu não estou te convidando para aderir a uma religião, nem estou te convidando nem para uma igreja, nesse sentido estrito. Quem está te fazendo esse convite é o Cristo. E Ele crucificado. E não sou eu que estou perguntando, mas é Ele que está perguntando. Você quer ter comigo o compromisso que eu tenho com você? Ninguém te amou como Jesus te amou, tá bom? Ninguém te ama como Jesus te ama. Pastor, tem que fazer o quê? Você tem que fazer dele o seu dono. Ah, pastor, isso é fácil. Jesus é meu dono. Opa, é isso mesmo. Pastor, mas é tão fácil assim? De início até é. Porque a parte difícil ele pagou na cruz do Calvário. De início é declarar: eu pertenço ao Senhor, eu quero servir a Jesus. Eu quero voltar para os braços dele. Depois, ele vai te dar as mãos e vai te ajudar. Pastor, mas eu não me sinto pronto. Já faz tanto tempo que eu estou afastado. Ou eu nunca tomei uma decisão assim. Eu não me sinto pronto. Pronto você nunca vai estar, filho. Mas o Cristo está pronto para te receber. E quem sabe agora mesmo, quando eu começo esse apelo, você já está indeciso aí. Ai meu Deus, lá vem ele. Não sei. Eu gosto de dizer que a indecisão é a maior prova de que Deus está te chamando. Se você nem está indeciso, tudo bem. Mas se você está indeciso, já é a prova de que é contigo que Deus está falando. Porque tua carne sozinha jamais iria querer isso. Você só está indeciso porque Deus está te chamando e tua carne está resistindo. Nem indeciso você estava. A maior prova de que é com você que eu estou falando é por você estar indeciso. Pastor, sou eu mesmo, pastor. Eu preciso me aliançar com Jesus. Preciso tomar um rumo na minha vida. Eu preciso viver uma vida coerente com o sacrifício dele. Pode ser alguns de vocês que estão aqui na frente de joelhos dobrados. Pode ser alguém que ainda está em pé lá. Pode ser alguém que está na galeria. Mas eu queria orar por você. Te dar um abraço e orar por você. Pastor, eu preciso ir aí na frente. Precisa. Que é isso, pastor? Mas por quê? Onde está na Bíblia que precisa ir lá na frente? Bom, está na Bíblia que ele desceu do céu para morrer no seu lugar na terra. O que é sair do seu lugar por ele? Oh, meu Deus. Pastor, mas eu estou com a camisa da conferência. Se eu for aí, eu vou pagar mico. Esses dias eu fiz um apelo e o cara da câmera, desculpa, mano, o cara da câmera largou a câmera, tirou o crachá de voluntário e foi lá aceitar Jesus. Porque ele não era crente? Na verdade, porque no coração dele ele tinha se afastado, mas ninguém sabia. E ele admitiu que precisava. Ele sentiu vergonha na hora, sim ou não? Claro que sim. Mas é melhor sentir um pouquinho de vergonha agora do que naquele grande e glorioso dia do Senhor, quando alguém perguntar: cadê fulano? E você não estiver lá. Posso orar por você? O louvor vai cantar. Eu só tenho 5 minutinhos para encerrar. Quem está aqui no meio, de joelhos, você consegue chegar só um pouquinho para a direita e um pouquinho para a esquerda? Um corredorzinho. Pode ser um de vocês, pode ser aqui, pode ser lá em cima. Pessoal, vamos cantar? Podem cantar. Se você hoje quer voltar para Jesus ou entregar a sua vida para Jesus, me dá um abraço aqui agora, por favor. Vem cá, filho. Sou eu, pastor, é comigo que o senhor está falando. Eu admito, eu preciso admitir, pastor. Eu preciso ser sincero. Eu posso mentir para qualquer um, menos para Jesus. Pede licença para quem estiver no seu corredor e vem para cá, filho. Sou eu, pastor. Sou eu, pastor. Eu quero hoje entregar minha vida a Jesus. Eu quero voltar para os seus braços. Vem cá, filho. Pastor, eu estou com medo. Eu te entendo, eu também já estive no seu lugar. Se é você, filho, pode vir, filho. I'll never be more loved than I am right now. Wasn't holding you up, so there's nothing I can do to let you